Bom dia, caros alunos do segundo ano. É uma enorme satisfação de estar produzindo esse vídeo para vocês que fizeram a prova e que necessitam ter, o conhecimento sobre as respostas corretas da prova. Se vocês acertaram ou erraram, espero que você tenha acertado. Estude, revise os conteúdos, se apaixone, se apegue a eles. As turmas segundo A e B pela manhã e segundo C pela tarde, da sede da Escola Martins Rodrigues. Então vamos lá, esses conteúdos você pegue seu material, de alguma forma você entre em contato com as questões, porque aqui eu vou focar nas respostas, não vou enfatizar as opções que estão erradas. Temos que enxugar bastante o vídeo para que consiga caber aí no seu material, no seu celular, para que não ocupe muito espaço da sua memória. Temos que enxugar nesse momento. Vamos lá. A primeira questão, ela falava das metas para o desenvolvimento desse milênio. Milênio que começa 2001 vai até o ano 3000. Então vocês têm que ter na mente isso. No ano de 2000, em Nova York foi feita uma reunião e a Organização das Nações Unidas chancelou essa reunião. Chancelou, aprovou o que foi, as metas que foram desenvolvidas lá para melhorar a situação dos países não desenvolvidos, erradicar a pobreza, diminuir bastante a questão da miséria desses países e ao mesmo tempo dar sustentabilidade ao meio ambiente. A questão 1, que era subjetiva, que desse lado temos as questões subjetivas, desse lado as questões objetivas, com as respectivas respostas corretas. Desse lado aqui, eu queria que vocês apontassem na primeira questão uma das metas desse desenvolvimento do milênio e dar sua opinião. Você poderia muito bem ter escrito erradicar a fome e a pobreza no mundo. Aí você escreveria que é importante que as pessoas tenham um mundo mais justo, igualdades de oportunidades iguais para todos, e as pessoas podendo se alimentar pela manhã, tarde e noite, fazer 3 refeições ao dia, elas estão em condições iguais ou quase iguais àquelas que podem fazer 5 refeições. É o mínimo que elas têm que ter, Vocês poderiam ter escrito isso. Então, vocês poderiam muito bem, também existem outras metas do desenvolvimento do milênio, vocês poderiam ter escrito melhorar a saúde materna, existe essa possibilidade, aí você falaria da importância para que os filhos nasçam saudáveis, que a mãe tenha uma condição de saúde significativa naqueles 9 meses que antecedem o parto. E também os meses depois do parto. Então vamos para a segunda questão. Pedia que você respondesse, comentasse depois, se existe desigualdade de gênero. Ora, claro que existe. O livro aponta isso com inúmeros exemplos. Então você colocava que sim e justificava sua resposta. Que a maioria dos espaços no mundo, em geral, são ainda ocupados por homens. Aqui no Brasil nós tivemos uma presidente eleita pela primeira vez somente em 2010. Aqui em Quixadá já houve prefeita de Quixadá? Não. Pode ter havido vice-prefeita que ocupou o cargo por alguns meses, mas prefeita eleita nunca tivemos. Para você ver como as mulheres têm dificuldade de ocupar os espaços. Então existe sim desigualdade de gênero. Terceira questão, existe desigualdade relacionada à etnia? Era seguindo a mesma lógica, você respondia que sim e depois justificava a sua resposta. Os brancos, por exemplo, o livro didático cita que eles, em geral, têm mais oportunidades ainda no mundo, principalmente no mundo não desenvolvido. Não é mesmo?
os Estados Unidos só agora, em 2008, que vieram eleger um negro presidente pela primeira vez. Não é isso? Então, nós podemos só com esse exemplo aí, fora o exemplo do apartheid que ocorreu na África do Sul, grande exemplo de um terrível regime relacionado à desigualdade de etnia, né, de raça. Quarta questão, era para falar sobre as desigualdades no mundo não desenvolvido. Aí, existem desigualdades no mundo não desenvolvido? A resposta é sim. Aí você comentava. Você poderia comentar que enquanto uns moram bem, a maioria mora, né, em condições ruins, pouco saneamento básico e tal, sem muito acesso a transportes coletivos, né, não tem aquele acesso ainda perfeito à educação de qualidade e tal, inúmeras dificuldades que a gente encontra nos países que não são desenvolvidos. Lembrando que a gente não utiliza mais a expressão terceiro mundo. Essa divisão entre primeiro, segundo e terceiro mundo era da Guerra Fria, não é mais utilizada, né? Na Guerra Fria utilizava isso, que o primeiro mundo era dos países capitalistas desenvolvidos, o segundo mundo dos países socialistas e o terceiro mundo era aqueles que ficavam na periferia, né? Na periferia. Mas agora a gente não usa mais isso. Agora a gente usa o quê? Países não desenvolvidos. Pode ser um país emergente. Emergente não significa que é desenvolvido, continua sendo não desenvolvido. Então, uma série de problemas relacionados à desigualdade esses países têm, né? Quinta questão. Perguntava se a AIDS é um problema na África subsaariana. Ora, claro que é, né? Um problema triste lá, que mata sobretudo pessoas na faixa de 30 anos de idade. Jovens também, então isso prejudica muito o mercado de trabalho. Esses jovens que poderiam estar aí em plena força no mercado de trabalho são castrados disso por conta da AIDS, muito presente naquela parte do continente africano, que é a África subsaariana, a África que fica abaixo do deserto do Saara no mapa. Vamos agora para as questões objetivas. A sexta questão, ela pedia que, entre as opções lá, você apontasse aquela que fazia parte das metas do desenvolvimento do milênio, os objetivos do desenvolvimento do milênio, aqueles oito objetivos. Então, algumas opções não tinham nada a ver, né? A única opção que tinha a ver mesmo com o que a gente estudou é a E de esperança, a esperança que a gente precisa de que uma vacina venha logo, acabe com essa pandemia, né? A E dizia o quê? A questão é de esperança, promover a igualdade entre os gêneros e a autonomia das mulheres. As mulheres terem as mesmas oportunidades dos homens e também ter a autonomia, né? Se empoderar, né, das possibilidades e ter suas condições peculiares respeitadas. A sétima questão perguntava o que era o PIB. Olha, PIB, Produto Interno Bruto, né? Você não poderia, em hipótese alguma, marcar uma opção que dizia que era Produto Interno Pronto. Não. Produto Interno Bruto, que é a soma de bens e serviços produzidos por uma nação durante o quê? Um ano. É durante um mês? Durante uma semana? Durante um dia? Não. Você tinha que marcar a questão que dizia durante um ano, né? Mas, lembrando que esse cálculo do PIB não leva em conta as rendas que saem do país para o exterior e também as enviadas de fora para cá, né? Por isso que é chamado interno. Então, a resposta certa é a B de bola. A 8. A 8 quer que você marque a opção que diz que tem a ver com as características dos países latino-americanos. Nós sabemos que os países latino-americanos têm uma série de problemas, né? E a opção correta ela era a de amor, que dizia que eles enfrentam o quê? Enormes desigualdades sociais. Enquanto uns moram bem, a maioria
mora em condições muito precárias. Você não poderia de forma alguma marcar uma questão, outra opção diferente disso, né? Os países que têm dependência tecnológica, financeira e muitas outras mazelas como o narcotráfico, por exemplo. Nona questão, pedir para que você marcasse aquela opção que se referia aos dois setores que o livro didático destaca, da agricultura da África subsaariana, né? É a agricultura de subsistência e a comercial, que era a opção de esperança. A agricultura comercial está ligada ao sistema de plantejo, que é voltado para o quê? Monocultura, ou seja, cultura de um produto, né, para o mercado exportador, com mão de obra pouco qualificada, né, o sistema de plantejo ligado à agricultura comercial, né, e também praticado em grandes latifúndios. Já de subsistência, não confundir com de jardinagem, que é outra coisa, predomina lá na Ásia. A África subsaariana tem muita agricultura de subsistência, né, na qual é marcante a agricultura itinerante, na qual as pessoas andam de um local para outro. Se esgota a terra de um local, vão para outro. Mas lembrando que mesmo assim eles precisam exportar produtos, para vocês verem como é precária a situação na África. E a 10ª questão, finalmente, ela pedia para você marcar aquela que dizia respeito às características dos países não desenvolvidos. Uma das características é o que dizia a letra D de dado, dependência financeira e tecnológica. Precisa o quê? Dos instrumentos tecnológicos que fazem parte do mercado mundial, e esse mercado mundial é dominado pelas organizações internacionais. Portanto, a única opção é a letra D. Obrigado pela atenção. E tenham bons estudos.